Em 1976, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Chico Xavier estava em sua rotina diária de orações quando algo extraordinário aconteceu. Durante uma sessão mediúnica, um espírito se manifestou com urgência desesperadora. "Meu nome é José dos Santos", disse através da psicografia de Chico. "Fui desencarnado há poucos dias em Goiânia e preciso urgentemente corrigir uma injustiça terrível. Você está prestes a conhecer um dos casos mais impressionantes da mediunidade brasileira. Uma história que salvou um homem inocente da prisão, chocou advogados céticos e fez história nos tribunais de Goiás. Tudo começou em setembro de 1976, quando José dos Santos, um trabalhador de 34 anos, saía do trabalho em uma construção em Goiânia. Era um homem simples, casado, pai de 3 filhos pequenos. Naquela noite fatídica, ele decidiu parar em um bar para tomar uma cerveja antes de ir para casa. Mas José nunca chegaria em casa vivo. Seu corpo foi encontrado na madrugada seguinte em um terreno baldio, vítima de múltiplas facadas. A notícia chocou o bairro. José era conhecido como trabalhador honesto, sem inimigos, sem envolvimento com bebidas ou brigas. Quem poderia ter feito aquilo? A polícia iniciou as investigações imediatamente. Havia uma testemunha, Maurício Garcês Henrique, um homem de 28 anos que estava no mesmo bar naquela noite. Mas o que deveria ser apenas um depoimento de testemunha se transformou no maior pesadelo da vida de Maurício. Ele foi preso como principal suspeito do crime. Mas Maurício era completamente inocente. Maurício Garcês Henrique estava desesperado. Casado, pai de 2 filhos pequenos, ele trabalhava como vendedor e jamais havia se envolvido em confusões. Na noite do crime, ele realmente estava no bar, mas saiu antes de José e foi direto para casa. Sua esposa, Carmen, podia confirmar que ele chegou em casa no horário normal. Mas havia um problema. Não existiam outras testemunhas e algumas evidências circunstanciais apontavam para ele. Maurício havia discutido brevemente com José no bar sobre futebol. Uma discussão boba entre torcedores de times rivais. Além disso, ele não tinha álibi sólido para o horário exato do crime, já que andou sozinho até em casa. A promotoria construiu um caso baseado nessas evidências frágeis. Maurício Garcês discutiu com a vítima, saiu do bar logo depois dele e não tem álibi, argumentava o promotor. É o principal suspeito. O advogado de Maurício, Dr. Sebastião Naves, lutava contra evidências circunstanciais, mas o júri estava se inclinando para a condenação. A família de Maurício estava destruída. Carmen chorava dia e noite. Os filhos perguntavam por que o papai não voltava para casa. "Eu não fiz nada", Maurício repetia na cela. "Deus sabe que sou inocente." Enquanto isso, em Pedro Leopoldo, a 200 quilômetros de distância, Chico Xavier recebia uma visita espiritual urgente. O espírito de José dos Santos estava desesperado para corrigir uma injustiça. "Irmão Chico", dizia o espírito, "um homem inocente está sendo acusado da minha partida. Ele não fez nada. Preciso contar a verdade." E então, José começou a revelar detalhes que apenas ele poderia saber. Através da psicografia de Chico Xavier, o espírito de José dos Santos começou a narrar os acontecimentos daquela noite trágica. "Depois que saí do bar, caminhei pela rua quando 3 homens me abordaram", ditava José através da escrita mediúnica. "Eles queriam dinheiro, mas eu havia gasto quase tudo no bar. Quando viram que eu só tinha alguns trocados, ficaram furiosos." O espírito continuou revelando detalhes precisos. O que me agrediu tinha uma cicatriz no rosto esquerdo, cabelos crespos e usava uma camiseta azul rasgada. Ele disse que ia me ensinar a não andar com pouco dinheiro na rua. José descreveu também o local exato onde foi atacado, detalhes da agressão e até mesmo para onde os criminosos fugiram depois. Informações que não haviam sido divulgadas pela polícia e que só a vítima poderia conhecer. Chico Xavier ficou profundamente comovido com o desespero do espírito.
José está muito angustiado. Ele contou para os amigos. Diz que não pode descansar em paz, sabendo que um inocente está pagando pelo crime que outros cometeram. A família de José, quando soube da psicografia, inicialmente ficou cética. Como um espírito poderia se comunicar? Mas quando leram os detalhes que só José saberia, sobre conversas íntimas com a esposa, nomes de amigos, detalhes de sua infância, começaram a acreditar. Foi quando o cunhado de José, Antônio Silva, tomou uma decisão corajosa. Ele levou a psicografia até a família de Maurício. Talvez isso possa ajudar, ele disse, entregando as folhas escritas pela mediunidade de Chico Xavier. Carmen, esposa de Maurício, leu com lágrimas nos olhos. Ali estava a da esperança que ela tanto pedia em suas orações. Dr. Sebastião Naves, advogado de Maurício, inicialmente foi cético quando Carmen lhe mostrou a psicografia. Senhora Carmen, ele disse gentilmente, não podemos basear uma defesa em, comunicação espiritual. Mas algo na precisão dos detalhes o intrigou. José descrevia aspectos do crime que não estavam nos autos do processo, informações que haviam sido mantidas em sigilo pela polícia. Intrigado, doutor Sebastião decidiu investigar. Ele foi até Pedro Leopoldo conversar pessoalmente com Chico Xavier. Doutor, disse Chico com sua humildade característica, eu apenas escrevo o que o Espírito me dita. José está muito aflito com a injustiça que está acontecendo. Chico então entregou mais páginas psicografadas, onde José fornecia detalhes ainda mais específicos. Os 3 homens que me atacaram fugiram em direção ao bairro Vila Nova. O principal deles mora perto da oficina mecânica do João. Eles já haviam feito outros assaltos na região. O advogado ficou impressionado com a precisão. Decidiu investigar por conta própria. Foi até o bairro Vila Nova e, conversando com moradores, descobriu que realmente havia uma onda de assaltos na região. Na oficina do João, ele ouviu falar de um homem com cicatriz no rosto que andava com 2 comparsas suspeitos. Dr. Sebastião voltou ao espírito através de Chico. José, preciso de mais detalhes para provar a inocência de Maurício. E então aconteceu algo extraordinário. José psicografou informações que levariam diretamente aos verdadeiros criminosos. O homem da cicatriz se chama Roberto Silva. Ele perdeu o dedo mindinho da mão esquerda num acidente. Mora na Rua das Flores, número 127, numa casa amarela com portão verde. Em breve você vai descobrir como essas informações mudaram tudo. Armado com as informações do espírito José, Dr. Sebastião Naves foi até a polícia. O delegado Antônio Ferreira inicialmente riu da situação. Doutor, o senhor quer que eu investigue baseado em psicografia? Mas Dr. Sebastião foi persistente. Delegado, pelo menos verifique o endereço. Se estiver errado, eu nunca mais incomodo. Se estiver certo... O delegado, mais por curiosidade que por convicção, enviou uma viatura até a Rua das Flores, 127. Para sua surpresa, realmente havia uma casa amarela com portão verde. E lá morava Roberto Silva, um homem com cicatriz no rosto esquerdo e sem o dedo mindinho da mão esquerda, exatamente como José havia descrito. Quando Roberto foi interrogado, inicialmente negou tudo, mas quando confrontado com os detalhes específicos que só ele poderia saber, começou a se contradizer. Como vocês sabem dessas coisas? Ele perguntava, visivelmente nervoso. A investigação se aprofundou. Roberto Silva tinha 2 comparsas, Joaquim Santos e Carlos Mendes, todos com histórico de pequenos furtos e assaltos na região. Sob pressão, Roberto finalmente confessou. Foi um assalto que deu errado. Ele admitiu. José reagiu e nós perdemos o controle. Ele descreveu exatamente como José havia relatado através de Chico Xavier. Os 3 o abordaram. Ele tinha pouco dinheiro. Houve luta e eles fugiram para o bairro Vila Nova. Enquanto isso, na prisão, Maurício ainda não sabia de toda essa movimentação. Ele continuava orando,
pedindo a Deus que a verdade aparecesse. Se existe justiça divina, ele rezava todas as noites, que ela se manifeste. E, de fato, a justiça estava se manifestando de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Através das revelações do próprio espírito da vítima, com a confissão de Roberto Silva e seus comparsas, o caso contra Maurício desmoronou completamente. Dr. Sebastião Naves correu até a prisão para dar a boa notícia. Maurício, ele disse com lágrimas nos olhos, você vai ser solto. Os verdadeiros criminosos confessaram. Maurício não conseguia acreditar. Depois de meses preso injustamente, finalmente a verdade havia aparecido. Mas quando o Dr. Sebastião contou como tudo aconteceu, através das revelações do espírito de José via Chico Xavier, Maurício ficou em choque. Doutor, como é possível que o próprio José tenha me ajudado? Ele perguntou emocionado. Eu nem o conhecia direito. Só trocamos algumas palavras no bar. Dr. Sebastião explicou. Maurício, parece que do plano espiritual, José viu sua inocência e não podia aceitar que você pagasse por algo que não fez. O caso chegou ao tribunal, mas agora com um desfecho completamente diferente. O juiz Paulo Henrique Amorim declarou: em vista das novas evidências e da confissão dos verdadeiros autores do crime, declaro a completa inocência de Maurício Garcês Henrique. A sala explodiu em aplausos. Carmen correu para abraçar o marido. Os filhos finalmente teriam o pai de volta. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu depois. O próprio juiz, conhecido por seu ceticismo, ficou intrigado com as circunstâncias do caso. Ele pediu para ler as psicografias de Chico Xavier. É extraordinário, ele comentou com colegas. Como essas informações chegaram ao conhecimento da defesa? A imprensa de Goiás se interessou pelo caso. Jornalistas foram até Pedro Leopoldo entrevistar Chico Xavier. Irmão Chico, como o senhor explica a precisão das informações? Chico, com sua humildade característica, respondeu: eu apenas servi de instrumento. O mérito é todo do espírito José, que não descansou enquanto não viu a justiça ser feita. Mas a história ainda reservava mais surpresas. Depois da libertação de Maurício, algo emocionante aconteceu. Ele pediu para conhecer pessoalmente Chico Xavier, o homem que havia sido o instrumento de sua salvação. A viagem de Goiânia a Pedro Leopoldo foi carregada de emoção. Maurício levou Carmen e os 2 filhos pequenos. Quando chegaram à casa simples de Chico, foram recebidos com o carinho característico do médium mineiro. Maurício, disse Chico, segurando suas mãos, José está aqui conosco agora. Ele quer que você saiba que está em paz, sabendo que a injustiça foi corrigida. Maurício chorou como uma criança. Como posso agradecer a um homem que nem conhecia direito e que, mesmo depois da morte, lutou pela minha inocência? Chico transmitiu uma mensagem final de José. Diga a Maurício que no plano espiritual não existem diferenças. Somos todos irmãos. Ele teria feito o mesmo por mim se pudesse. O caso ganhou repercussão nacional. Pesquisadores de fenômenos paranormais vieram estudar as psicografias. Dr. Hernani Guimarães Andrade, renomado parapsicólogo, analisou minuciosamente os documentos. A precisão das informações é impressionante, ele declarou. Detalhes que apenas a vítima poderia conhecer. Advogados começaram a procurar Chico Xavier para casos similares. Mas o médium sempre foi cauteloso. A mediunidade não é um serviço de detetive, ele explicava. Quando os espíritos se manifestam para questões de justiça, é porque existe uma necessidade espiritual superior. O Dr. Sebastião Naves, advogado de Maurício, tornou-se um estudioso do espiritismo depois deste caso. Vi com meus próprios olhos como a justiça divina pode se manifestar. Ele contava para colegas. Mudou completamente minha visão sobre a vida e a morte. Mas o impacto mais profundo foi na própria família de José. Maria dos Santos, viúva de José, inicialmente havia rejeitado as psicografias. Meu marido está morto, ela dizia. Como pode estar se comunicando?
Mas quando viu que as informações de José levaram à prisão dos verdadeiros criminosos, seu coração começou a se abrir. Ela procurou Chico Xavier algumas semanas depois da solução do caso. Seu Chico, ela disse com lágrimas, será que meu José realmente está bem? Chico pediu licença e se concentrou. Logo começou a escrever uma mensagem pessoal de José para Maria. A carta psicografada continha detalhes íntimos que só o casal conhecia. O apelido carinhoso que ele dava para ela, a promessa que havia feito no último aniversário de casamento, até mesmo a localização de uma pequena quantia em dinheiro que ele havia escondido para comprar um presente surpresa. É ele, Maria chorou. Só meu José sabia dessas coisas. A mensagem de José trazia consolação. Minha querida Maria, estou bem e em paz. Cuidarei de vocês daqui, mas vocês precisam seguir em frente. Nossa separação é apenas física. O amor continua para sempre. Os 3 filhos pequenos de José, que não entendiam direito o que havia acontecido com o pai, gradualmente encontraram conforto nas mensagens. Chico psicografou cartas específicas para cada criança, com a linguagem carinhosa que José usava com eles. O caso repercutiu em outros estados. O Jornal do Brasil publicou uma matéria extensa. Espírito salva inocente da prisão em Goiás. Revistas especializadas em espiritismo documentaram detalhadamente todo o processo. Maurício, agora livre, decidiu mudar de vida. Tornou-se um estudioso do espiritismo e passou a visitar regularmente o Centro Espírita de Goiânia. José me salvou da prisão, ele dizia, mas mais que isso, me mostrou que a vida continua após a morte. A transformação de Maurício foi completa. Ele se tornou uma pessoa mais espiritual, dedicada à família e ao próximo. Anos depois, Maurício criou uma tradição que emocionava a todos. Todo dia 15 de setembro, data da partida de José, ele visitava o túmulo do homem que o salvou da injustiça. Levava flores e fazia uma oração de gratidão. Obrigado, José, ele sussurrava. Você me deu minha vida de volta. A família de José também passou a visitar Chico Xavier regularmente. Maria se casou novamente alguns anos depois, mas sempre manteve a memória do primeiro marido viva. José me deu permissão para ser feliz de novo, ela contava, referindo-se às mensagens psicografadas. Os filhos de José cresceram sabendo que o pai continuava cuidando deles do plano espiritual. Através de Chico, eles receberam orientações sobre estudos, conselhos sobre a vida e sempre muito amor paternal. O Dr. Sebastião Naves documentou minuciosamente todo o caso. Seu arquivo sobre o caso José dos Santos se tornou referência para pesquisadores de todo o país. Universidades começaram a estudar as implicações jurídicas da mediunidade. Outros casos similares começaram a aparecer pelo Brasil. Advogados passaram a procurar médiuns para casos sem solução. Mas Chico Xavier sempre alertava. A mediunidade séria não é entretenimento. É consolação e esclarecimento para quem realmente precisa. O próprio Chico foi chamado várias vezes para depor em tribunais, mas sempre se recusou humildemente. Eu não sou testemunha, ele explicava. Sou apenas um instrumento. Quem testemunha são os espíritos. Roberto Silva, o verdadeiro criminoso, cumpriu sua pena e saiu da prisão transformado. Ele procurou a família de José para pedir perdão e também visitou Maurício. Peço desculpas por toda a dor que causei. Ele disse, vocês me ensinaram sobre perdão. O caso do irmão José, como ficou conhecido, entrou para a história da mediunidade brasileira. Mas sua maior lição não foi sobre comunicação com espíritos. Hoje, mais de 45 anos depois, o caso do irmão José continua sendo estudado e citado como um dos mais impressionantes exemplos de como a justiça pode se manifestar além da vida física. A história se tornou um marco na mediunidade brasileira e influenciou gerações de espíritas e pesquisadores. Maurício Garcês Henrique viveu até os 78 anos, sempre grato pela segunda chance que recebeu. Ele se tornou um trabalhador social.
ajudando pessoas em situação de injustiça. José me ensinou que podemos ser instrumentos da justiça divina, ele costumava dizer. Passou os últimos anos de vida visitando presídios, levando esperança para outros inocentes injustiçados. Maria dos Santos, viúva de José, encontrou na mediunidade um caminho de consolação e crescimento espiritual. Tornou-se trabalhadora de um centro espírita em Goiânia, onde ajudava outras pessoas enlutadas. Aprendi que a morte não existe, ela dizia. José me provou isso. Os filhos de José cresceram com a certeza do amor paterno contínuo. Através de Chico Xavier, receberam orientação espiritual durante toda a juventude. Todos se tornaram pessoas íntegras e dedicadas ao bem comum. Nosso pai continua nos educando, eles afirmavam. Dr. Sebastião Naves se especializou em casos envolvendo mediunidade e justiça. Escreveu vários artigos acadêmicos sobre o tema e se tornou referência nacional. Defendeu outros casos similares ao longo da carreira, sempre com base na experiência transformadora que viveu com José. O caso influenciou mudanças na mentalidade jurídica brasileira. Embora a mediunidade não seja aceita oficialmente como prova legal, passou a ser vista com mais respeito por profissionais do direito. Diversos advogados e juízes se interessaram pelo estudo dos fenômenos paranormais. Chico Xavier, sempre humilde, considerava o caso José dos Santos como uma das manifestações mais claras da justiça divina que presenciou. José nos ensinou que no plano espiritual a verdade sempre prevalece. Ele costumava dizer: a casa onde José morava em Goiânia se tornou ponto de visitação para pessoas interessadas no caso. Uma placa discreta marca: aqui morou José dos Santos, 1942-1976, cujo espírito exemplificou que o amor e a justiça transcendem a morte. Pesquisadores de várias universidades estudaram as psicografias de José. A precisão das informações continua inexplicável para a ciência tradicional. Mais de 50 detalhes específicos foram confirmados, incluindo informações que não estavam em arquivos policiais. O caso foi documentado em livros, artigos acadêmicos e documentários. Tornou-se referência obrigatória para estudos sobre mediunidade e fenômenos paranormais no Brasil. A maior lição do irmão José não foi sobre comunicação espiritual, mas sobre solidariedade humana. Um homem que mal conhecia Maurício lutou do além para salvá-lo da injustiça. Mostrou que somos todos interligados por laços de fraternidade que a morte não pode romper. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que a justiça e o amor transcendem a vida física, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. Aqui no canal Círculo das Vidas, contamos histórias reais que provam que existem forças maiores cuidando de nós. Você já teve alguma experiência inexplicável? Já sentiu a presença de alguém querido que partiu? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que passam por momentos difíceis.